Enquanto o mundo mira o espaço, o Brasil tem um segredo estratégico escondido no Maranhão, a base de Alcântara, com vantagens únicas que superam até mesmo o famoso Cabo Canaveral dos Estados Unidos. Ela está pronta para revolucionar a exploração espacial. Mas o que torna essa base mais eficiente do planeta? Eu sou João Pedro, engenheiro espacial, e hoje vamos mergulhar na base de lançamento espacial brasileira. A base de Alcântara é um verdadeiro tesouro para a exploração espacial. Localizada a apenas 2 graus da linha do Equador, ela aproveita da velocidade de rotação da própria Terra, economizando até 30% de combustível nos lançamentos. E isso facilita a propulsão dos foguetes, tornando-a uma das melhores bases do mundo. Mas então beleza, mas e por que ela é tão importante? Ela é tão importante porque ela está perto do Equador, simples assim. A explicação passa pela própria física da rotação terrestre e como essa física da rotação afeta a velocidade do lançamento do foguete. A Terra, como todo mundo sabe, ela não é plana e ela também gira em torno do seu próprio eixo. E essa rotação é mais rápida no Equador. Mas beleza, mas e por que é mais rápida? Bom, a gente pode dividir a Terra em fatias, discos girando em torno do próprio eixo da Terra. E se a gente olhar, o disco do Equador naturalmente é mais largo que os outros. E da mesma forma, se você subir em um gira-gira maior e depois subir num gira-gira menor e aí você pular deles, o gira-gira maior vai te dar uma velocidade bem maior. Também isso que faz a Terra então dar essa impulsão aí no foguete. Basicamente, isso tudo é ditado por essa equaçãozinha magnífica que está aqui na tela, pseudo-força centrífuga. Mas a gente não vai falar sobre essa equação, é apenas para quem é físico e matemático aí vai querer derivar ela depois. O que significa então que um foguete lançado próximo a essa linha do Equador já possui uma velocidade inicial maior, ou seja, já começa a corrida na frente do que os outros, impulsionada pela própria rotação do planeta que já existe. Essa velocidade extra reduz então a quantidade de combustível necessária para o foguete atingir a velocidade orbital final dele, e cada órbita tem a sua própria velocidade, e é com isso que a gente consegue dimensionar qual é a quantidade de combustível do foguete, diminuindo assim os custos. Sem falar que, devido a essa rotação, a Terra ela é achatada nos polos, para bem dizer melhor, na verdade ela é uma esferoide achatada, fazendo a própria região do Equador ser mais projetada para cima. É como se o espaço estivesse mais próximo do Equador do que o espaço está nos polos, ou nos Estados Unidos, ou aqui para o sul em Santa Catarina. E que, claro, quando tudo isso for realizado, aumentaria ainda mais a atratividade dessa base de lançamento, E os países vão querer usar mais ainda ela. Atualmente, a própria base já possui diversas estruturas ou facilities para operar uma variedade de veículos. E isso inclui torres móveis de integração, áreas para preparação de cargas úteis e propelentes líquidos, ou seja, o que está sendo levado para o foguete satélite, além de múltiplas plataformas de lançamento adaptadas para foguetes desde pequenos, pequeno ou médio porte, ou seja, até 100 toneladas e 30 metros de altura. E por fim, a área 4, que está aqui na tela, do complexo inteiro dela, que é especialmente relevante por ser a única capaz de realizar lançamentos orbitais, ou seja, um foguete que sai da Terra e orbita o nosso planeta, com foguetes grandes, acima de 100 toneladas, tipo lá o que é lançado lá no Cabo Canaveral, SpaceX, NASA. Embora ainda necessite de investimentos adicionais, que estão estimados em mais ou menos 300 milhões de reais para ser plenamente operacional, mas ela já tem essas facilities ali. E a ampliação da infraestrutura também de transporte de equipamentos do Brasil inteiro até essa base de lançamento, ela também já tem sido estudada, incluindo rodovias melhores, ferrovias e portos na região. Bom, Brasil é um país que precisa trabalhar mais com portos, Então faz muito sentido ter um porto ali perto para levar os foguetes, Diferentemente, de outras localizações de base de lançamento ao redor do mundo inteiro, Alcântara não apenas apresenta um clima estável, mas com um regime de chuvas bem definido durante o ano inteiro e com ventos em limites aceitáveis, tornando possível então o lançamento de foguetes em praticamente todos os meses do ano. Então dá para lançar em qualquer dia, qualquer mês. Eu mesmo já lancei foguete com ventania e frio em São Paulo, e quem já participou da LASC, competição de foguetes universitários, sabe disso. O vento corta e é brabo mesmo. E também já lancei foguete lá no deserto dos Estados Unidos com um calor gigantesco nas costas, mas o pior não era nem isso.
era a tempestade de areia que vinha e tu tinha que ficar paradinho esperando a ventania passar. Então, assim, eu nunca lancei em Alcântara, mas com certeza esse clima é muito melhor. E a importância dessa estabilidade do vento, né, e do clima fica ainda mais clara quando olhamos para outras bases. Então vamos lá. Como o famoso Cabo Canaveral, todo mundo já conhece, né, lá nos Estados Unidos, e que por estar na Flórida, ele está no anual Rota de Furacões da América do Norte. Imagina, né, um foguete furacão passando. A temperatura também é outro aspecto importante nessa área, e quando se analisa uma localidade para lançamento, a gente precisa avaliar esses parâmetros. Embora a média de temperatura em Alcântara é ali mais ou menos em 31 graus Celsius, está mais para quente do que para frio, tais valores podem ser também considerados negativos, ser muito quente, né? Claro, porque o único aspecto que a gente avalia é o quê? A facilidade de superaquecimento de componentes. Tipo, vai superaquecer uma bateria, porque às vezes pode dar um pico de calor maior, pode causar uma variação então no funcionamento do sistema eletrônico, ou superaquecer tanques de oxidantes, né? Porque o gás, o líquido que está ali, com mais calor ele pega mais velocidade, que aumenta mais a pressão, e se tudo isso não estiver sendo bem controlado, explode. Em contraste, então, climas frios são normais em Baikonur, uma das principais bases de lançamento operadas pela Federação Russa, ficando lá longe, lá no Cazaquistão. Tais climas frios requerem maior cuidado com a contração de componentes, ou então a sua transformação em materiais quebradiços, como que a gente já falou, a tragédia de ônibus espacial Challenger, lá na década de 80, onde anéis de vedação se tornaram quebradiços por conta do frio, devido a um clima que não estava normal naquela época, mas a menos de 0 graus Celsius, e isso se tornou frio e quebrou, o que causou um vazamento, e aí, todo mundo já sabe, explodiu. Mas sim, se você quiser saber mais dessa história, a gente tem um vídeo especial, que é a engenharia mais difícil do mundo, e eu falo um pouco mais sobre esse acidente e o que ele causou depois no futuro da exploração espacial. Então corre lá e já assista também, eu vou deixar um card e um link na tela aí. Além disso, um clima mais quente significa uma menor densidade do ar, o que significa também que o foguete terá uma menor resistência, ou seja, menos arrasto. Consequentemente, menos força atuando nele. Então, quando ele estiver cortando a atmosfera em direção ao espaço, ele será mais eficiente e vai aproveitar mais da velocidade dele. Olhando para tudo isso, realmente nos faz apreciar um pouco mais o clima tropical, né? Até mesmo para a ciência de foguetes, não só para pegar uma prainha e tomar uma água de coco, né? Bom, a segurança operacional é outro ponto forte daquela área. Essa característica ela se deve, além da ausência de rotas aéreas e marítimas relevantes ao redor da região de Alcântara, à combinação também da baixa densidade populacional no entorno da base e a sua localização costeira, ou seja, adjacente com áreas oceânicas. Essa baixa densidade populacional reduz consideravelmente os riscos associados ao lançamento de foguetes. Em caso de falhas ou de desvio de trajetória, a probabilidade de impacto em áreas que estão habitadas ela é mínima, ela é pequena, não é zero, né, que nunca vai ser, mas ela é menor do que lançar da China, que às vezes cai em vilarejo, né? Então o que simplifica os protocolos de segurança e reduz a necessidade de evacuações em larga escala e um desespero total. Além disso, a proximidade com o Oceano Atlântico oferece uma extensa área marítima para a zona de exclusão. E ó que esse conceito é bem irado, tá? Confesso que eu aprendi esse conceito agora por causa do vídeo, mas beleza. A zona de exclusão é o nome dado à região em torno de todo o local do lançamento, durante o período de lançamento. E claro, um pouco antes, um pouco depois ali, toda a preparação da operação, onde qualquer indivíduo ou qualquer veículo não autorizado ele é impedido de entrar. A SpaceX faz isso frequentemente em Boca Chica, evitando até pessoas de barco se aproximarem, porque às vezes cai um pedaço de um foguete lá em Boca Chica e a galera vai pegar porque depois começa a vender e começa a virar item de colecionador. Em caso de falhas durante o lançamento, esses destroços dos foguetes tendem a cair no oceano, minimizando riscos para a população e também para o meio ambiente, né, claro. E isso também facilita depois você encontrar, porque todas essas peças, a maioria delas, na verdade, tem rastreadores. Aí a embarcação vai lá, rastreia e pega a peça e traz de volta, para não deixar lá no mar. Isso é claro, né? Vai saber o que tem no fundo desse oceano, né? Em direção, então, ao continente em Alcântara, a base apresenta uma área terrestre com distanciamento de comunidades próximas, né? Considerado suficiente para o lançamento. Principalmente considerando que o lançamento ocorre para leste, para pegar aquele empurrãozinho da Terra. Então a gente tende a lançar um foguete para leste, pegando a rotação da Terra e aumenta a velocidade. Então essa geografia inteira facilita a inserção em várias órbitas, né? Então Alcântara está localizada em uma península, como uma configuração que facilita lançamentos de qualquer tipo de órbita, ou seja, colocar um foguete em qualquer faixa de altura, que é isso que a gente chama de órbita, né? Tanto órbitas equatoriais,
contra órbitas polares. Ou seja, a gente consegue pegar um satélite, lançar de Alcântara, economizar combustível e colocar em diversas faixas de altura o nosso satélite. A base de Alcântara, então, não é apenas uma promessa brasileira, mas sim um verdadeiro trunfo global na corrida espacial. Com localização privilegiada próximo ao Equador, economia significativa de combustível, clima estável e uma segurança operacional excepcional. Ela reúne todas as condições necessárias e mais importantes para se tornar o epicentro mundial de lançamentos espaciais. Mas então, e por que ela ainda não se tornou? Essa é a questão. Esses são os debates. A infraestrutura existente, ela já impressiona, mas ela tem o principal, um potencial de expansão, ele é imenso. Mas com investimentos estratégicos em rodovias, ferrovias e portos, Alcântara poderá superar até mesmo as bases mais renomadas do planeta, como eu já mencionei no vídeo. Então o futuro da exploração espacial passa por Alcântara. A natureza deu ao Brasil a chance de liderar essa revolução rumo às estrelas. No setor aeroespacial, em particular, o espacial, que a gente fala de foguetes, satélites, assim como ocorre em muitas áreas em que a perspectiva de lucro é pouco imediata ou requer investimentos muito grandes, sem retornos iniciais, não é como bota no Bitcoin e daqui a 6 meses você já está milionário. O governo ele continua sendo uma forma muito relevante para acelerar esse desenvolvimento. E até mesmo, a famosa SpaceX do Elon Musk, totalmente privada, só chegou ao nível que está hoje por contratos com o governo americano, galera. Então o governo precisa estar junto. Em algum momento, todos os caminhos se cruzam com o governo. Portanto, além da questão regulatória, o governo é capaz de desempenhar uma função instrumental em empurrar o setor espacial para frente. E olha, em nosso país, nós temos diversos engenheiros aeroespaciais fantásticos que querem participar dessa jornada. Eu mesmo iria também. Nós aqui do Agrotech Park recebemos então esse investimento por um termo de fomento para construir o laboratório de propulsão, ou como a gente está querendo agora migrar o nome, laboratório de foguetes, aqui em Joinville, justamente para trazer a galera de universidades, galeras de escolas também, empresas, para poder trabalhar junto nesse laboratório e a gente construir então foguetes cada vez maiores e consequentemente fazer o nosso foguete chegar às estrelas ou chegar ao espaço e lançando de Alcântara, quem sabe. Sempre é um sonho meu lançar um foguete de Alcântara e participar dessa operação inteira, porque como eu disse, é uma joia natural que a natureza nos deu e o Brasil é um ponto principal disso da natureza, Eu sou apaixonado, sou mesmo bairrista no Brasil, eu gosto muito da natureza daqui. Então galera, eu acho que é muito importante a gente investir nisso. E claro, a gente sabe que a gente já teve acidentes em Alcântara lá, na época lá de 2000, onde explodiu o VLS, os motores, e acabou causando esse acidente, e vindo a falecer 20 engenheiros. Esse tema eu não abordei, ele é um tema mais sensível, então se vocês quiserem eu faço um vídeo só sobre ele. E também sobre o novo acordo ali assinado por Marcos Pontes para poder alugar esse espaço e trazer empresas de fora, como a InnoSpace lá da Coreia do Sul, que está vindo lançar foguetes daqui e que vai rolar um lançamento em junho desse ano também. Então esses dois temas ali, se vocês quiserem, eu trago nos próximos vídeos. E é isso aí, galera. Então deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo com quem ama a ciência e ama foguetes também. E não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar. E é isso aí. Deixa aquele like maroto e vamos junto aí rumo às estrelas. E lembre-se, o espaço, como em Alcântara, está apenas a um foguete de distância. Em breve teremos vídeo do container chegando no nosso laboratório, não perca.